Boa noite, irmãos da Primeira Igreja Batista em Vila Kennedy. Eu sou o pastor Rodolfo, essa minha esposa, a Camila. Aos nossos irmãos, saudade de vocês. Nós estamos aqui gravando uma mensagem a pedido do nosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos. E se essa mensagem chegar em outras casas de pessoas que ainda não são da nossa família espiritual, nós queremos dizer que também estamos orando por você e desejando que nesse tempo Deus fale ao seu coração e que a boa mão dele esteja sobre a sua vida. Te desejo uma boa noite. Nós vamos estar louvando ao Senhor e logo após iremos ouvir um pouco da palavra de Deus. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pro meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Que você aí na sua casa possa estar dizendo isso também. Eu confio em ti, Senhor. Na verdade, esse é o nosso tema da noite. Quando eu tiver medo, eu hei de confiar em Deus. E se encontra essa afirmação no Salmo 56, versos 3 e 4. Enquanto você vai aí abrindo a sua Bíblia, Salmo 56, versos 3 e 4, a gente vai lembrar o contexto desse salmo. Esse é um dos poucos salmos da Bíblia, e é interessante, é um grupo de salmos
aonde há como identificar o contexto, o momento exato em que ele foi escrito. Esse contexto do Salmo 56 e do Salmo 34 também se passa no momento onde Davi está fugindo de Saul. Saul, então, tomado pelo ciúme, resolve matar Davi, e o seu cunhado Jonathan o avisa disso. Davi é avisado da intenção de Saul de matá-lo, e ele vai às terras de Nobe, e lá ele encontra o sacerdote, para ali a sua caminhada, se alimenta com os pães da preposição e pega um artigo muito interessante, que é a espada de Golias. Mas Davi segue seu rumo, se desviando de Saul, buscando a direção de Deus diante daquele momento de crise que ele está vivendo dentro daquilo que Deus está fazendo através da sua vida. E Davi vai parar justamente nas terras de Gate, entre os limites de Israel, para você entender o contexto. Ao abrir a sua Bíblia aí no Salmo 56, 3 e 4, ele está nas terras de Gate, uma das três principais terras dos filisteus, junto com Asquelon e Asdote. Mas Gate é exatamente uma terra curiosa, porque é a terra natal do gigante Golias, o gigante que Davi havia derrotado. Então, nesse momento, Davi é identificado, ele com a espada de Golias, o povo vê ele entrando pela cidade. Que situação muito difícil. Davi começa a manifestar os sinais de medo. Eu imagino naquela situação as pessoas que batalharam contra ele, contra o exército de Israel, falando: olha ali, até que enfim caiu nas nossas mãos, agora temos Davi diante de nós. Davi está com pânico, Davi está sofrendo ali diante de uma situação onde há pessoas que querem realmente dar cabo da vida dele. E é nesse momento em que ele vai escrever o Salmo 56. Diz o texto um pouco mais, você lendo ele, que Davi chora diante do Senhor. Ele rasga o seu coração quando é preso pelos seus inimigos na presença de Deus. E coisa importante é essa, irmãos, nos momentos difíceis, a gente falar com Deus, a gente se derramar na presença do Senhor. Ele é o Deus que colhe cada uma das nossas lágrimas. Cada uma das tuas lágrimas tem representatividade para Deus, tem um significado. Diz a Bíblia que ele colhe no seu odre, quando você derrama suas lágrimas aos pés do Senhor. E Davi ali encontra um lugar onde ele é renovado. Assim como criança, quando tem aqueles pesadelos ou chamados de terror noturno, e corre direto para o pai e para a mãe e fica ao lado deles, ali eles estão com o pai, ali eles estão com aquela situação onde eles enfrentam o medo e não tem ninguém de referência, ninguém seguro. Davi ali, ele me lembra essa situação de criança. Vai do lado de quem traz segurança, ele vai do lado do seu Deus. Que lugar maravilhoso, que lugar gostoso de se estar. E diz o texto que Deus dá uma metodologia para ele, não infalível, não uma metodologia que ele está seguro, mas diz o texto que ele começa a babar na barba. Davi finge-se de louco, olha que curioso. Ele começa a arranhar as portas. E não é esse fato, esse método que salva ele, mas o livramento que Deus dá a ele, obedecendo a metodologia que ele se coloca diante do Senhor. Então, se você pegou aí a sua Bíblia no Salmo 56, você vai ver que ele é apresentado ao rei Aque, o rei dos filisteus, o rei da cidade de Gate. E diante de Aques ele fica louco e ele diz: falta de loucos aqui, vocês trazem esse homem diante de mim e mandam encerrá-lo dentro das grandes masmorras da cidade dos filisteus. E ali naquele momento ele começa a descrever cada uma dessas palavras que são registradas.
Se você ler o Salmo 56, é no momento da prisão. Se você ler o Salmo 34, é no momento do livramento da masmorra, do livramento da prisão. Diz assim o Salmo 56, e nós vamos ler somente até o verso 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porquanto há pessoas que me afligem. Eles me atacam e me oprimem sem trégua. Esses caluniadores me agridem sem parar. Muitos se insurgem arrogantemente contra mim. Todavia, quando eu tiver medo, confiarei em ti. No Deus em cuja palavra eu louvo, e deposito toda a minha confiança, e nada temerei o que poderá me fazer o simples mortal. Convido você a introjetar essa palavra no seu coração. Quando eu tiver medo, aqui na versão também da NVI, quando o medo me atacar, eu decido confiar em ti. Como transformar o medo em fé? Eu vejo algumas verdades nesse texto. Nesse momento difícil em que o problema está diante dele, aonde ele está confrontando várias perseguições e ele está diante de uma posição extremamente vulnerável, Davi começa a trabalhar o medo, colocando a fé em seu coração, lembrando quem é Deus. Em primeiro lugar, eu vejo nesse texto que Deus é o Deus sobrenatural. Quem é esse Deus? Qual é o tamanho do meu Deus? Ele não é qualquer Deus. Ele não é somente um Senhor, mas Ele é o Criador dos céus e da terra. Quão grande é o meu Deus! Quão maravilhoso é! Diz o texto, em Deus eu confio. Ele começa a reafirmar em quem ele acredita. Irmãos, é tremendo isso, porque é justamente nesse momento onde as pessoas poderiam estar tramando cortar sua cabeça em praça pública, aonde ele poderia ser objeto de zombaria, ele poderia ser identificado como alguém que está falando de um Deus estranho, um Deus em que os filisteus não conhecem, mas Davi não quer nem saber. Ele naquele momento ele está dizendo, eu confio nesse Deus sobrenatural, esse Deus que aqui em Gate, ele me permitiu enfrentar o campeão deles. E quando eu me deparei diante desse gigante, o gigante ficou pequenininho. O gigante foi derrotado por uma pedrinha para o meu Deus. Esse é o Deus. Quando eu focalizo no tamanho do meu Deus, o tamanho do gigante vai diminuindo. O tamanho do problema vai cedendo. Quando eu vejo o tamanho da potencialidade, da capacidade dele, eu sei que aquilo que eu estou enfrentando agora é muito menor. Pode ser desafios de saúde, pode ser os desafios de confinamento social, pode ser as dores, as angústias talvez do medo, do desemprego, sim, situações que nós estamos vivendo nesse tempo, mas quando eu olho o tamanho desse Deus, eu sei que o meu gigante vai cair no final. Ele é o Deus sobrenatural, Ele é o Deus em quem eu confio, Ele é o Deus quem tem a última palavra. Tem vezes, irmãos, que eu estou diante de algumas situações que vêm ao meu coração, que me angustiam, eu vou para um cantinho aqui da casa, um quarto específico, e lá eu começo a falar com Deus, e começo a dizer que Ele é o Senhor dos meus pensamentos, Ele é o Senhor do meu coração, Ele é o Rei dessa casa, Ele é o Rei da nossa família, Ele é o Senhor, e ali começo a levantar as mãos e adorar a Ele, porque é Ele que pode dar a palavra final. É interessante que os especialistas do comportamento humano dizem que medo e ansiedade estão muito atrelados. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de elevador, quando ela vai chegando perto do elevador, a ansiedade dela vai aumentando por conta do medo que ela tem por detrás de lugares fechados, lugares pequenos, lugares que ela talvez não tenha uma saída. Como fugir se algum problema acontecer? Mas uma das formas de lidar com isso é realmente aumentar a ansiedade, andar pouco a pouco
próximo ao elevador, dentro do elevador, se desensibilizando disso. Ou seja, quanto mais eu aumento a minha ansiedade, mais eu perco o meu medo daquilo que antes para mim me paralisava. Davi, talvez no momento mais difícil, imagina a ansiedade no seu coração, dele ser, dos olhares, das pessoas o tempo todo observando, as pessoas querendo pegar ele em um mole que ele desse, mas nessa hora ele está clamando e exaltando o tamanho, o poder, a grandeza do nosso Deus, a soberania de Deus. Poderia estar enchendo o coração dele de ansiedade, mas estava tirando dele, arrancando o medo que estava o afligindo. Ele está conseguindo falar de Deus dentro do cativeiro. Meu irmão, que coisa maravilhosa, você crê nisso? Você crê que basta um decreto do trono de Deus e todas as situações podem mudar na sua vida nesse momento? Basta uma palavra de Deus. Ele não é um Deus que nos criou e nos abandonou à nossa própria sorte e a gente segue em leis naturais e não intervém, não. Ele é um Deus que faz milagres. Ele é um Deus que intervém na sua história, que intervém na minha história, ele intervém nas nossas vidas. O que eu aprendo nesse texto, em primeiro lugar, é que Deus é sobrenatural no momento em que o medo vem assaltar e dominar o meu coração. Mas em segundo lugar, eu vejo nesse texto que ele diz aqui no verso 3 que ele também é um Deus de palavra. Quando ele diz assim: eu louvo ao Senhor, Deus cujo a palavra eu exalto. Em algumas versões, eu louvo. Ele está dizendo, ele é um Deus sobrenatural e ele é um Deus que não mente, ele é um Deus de palavra sobre a minha vida. Irmãos, isso é algo lindo, porque quando a gente sabe que Deus, ele é o Deus que cumpre as suas palavras na nossa vida, a gente tem essa certeza dos momentos mais difíceis, dos momentos mais aflitivos, mais doídos da nossa história. Interessante que não há superlativo no hebraico como há no nosso. Ele não pode dizer Deus é santíssimo, não. Em alguns textos a gente vai aprender que para poder exaltar a Deus no superlativo, ele repete várias vezes. Então ele diz santo, santo, santo. E aqui no Salmo 56 ele vai dizendo várias vezes, eu louvo esse Deus de palavra. Como ele colocasse no superlativo, eu exalto, 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 porque ele tem toda a palavra, ele é aquele que é a palavra, ele é o Deus de promessa, ele não mente, pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passará na nossa vida. Davi confia na palavra que recebeu no seu coração. Ele foi ungido a rei, ele vai ser instrumento de Deus em Israel. E confiado nessa palavra, ele consegue, nos momentos mais difíceis, suportar e confiar que Deus tem projetos, Deus tem planos para a vida dele. Ainda não é o fim, ainda não é o momento de se encontrar com ele, mas ainda há muita coisa pela frente para viver nos propósitos eternos do Senhor sobre a sua história, sobre a sua vida. Coisa linda isso. Eu confesso a você, meu irmão, que há dias na minha vida em que eu tenho muita fé, assim, no sentido de estar com o meu coração alegre, confiante, mas há dias, irmãos, que eu estou cheio de medo, e é justamente a lembrança daquele texto do cantor cristão, oscilando a minha fé, ela vacilará, ou ela pode vacilar, oscilando da fé, e às vezes eu me sinto isso. Às vezes parece que está chegando o momento final, o último momento, e Deus não fez nada. Eu me lembro da minha história, quando eu tive a oportunidade, junto com alguns amigos, de evangelizar no colégio, e ali nós começamos a evangelizar dentro de uma sala, e quando fomos descobertos pelo diretor que era de uma outra religião, ele nos impediu e nos colocou para a porta fora. E alguns amigos talvez que possam estar nos ouvindo hoje vão se lembrar, a gente teve que ir para o pátio, do pátio ir para a calçada, da calçada ir para a rua para poder falar da palavra de Deus, orar e louvar como estamos fazendo aqui em casa hoje.
e ali se reunia algumas pessoas, mas tinha dias realmente que eu achava, irmãos, que Deus ia fazer grandes coisas, e realmente fazia. Às vezes professores ali se reuniam com a gente e buscava a Deus, às vezes pessoas que passavam na rua buscavam a Deus com a gente, mas tem dias que eu achava que a gente ia perder. Tinha dias que eu achava, sinceramente, no meu coração, que a gente não ia ter uma outra oportunidade de se reunir. E foi passando 1 ano, 2 anos, e no último momento, no terceiro ano do colégio, quando eu tive a oportunidade de novamente estar com esse diretor, ele ali nos desafiou a não mais parar o trabalho, mas nos deu a chave do auditório do colégio para ali falar da palavra de Deus, para ali se reunir em oração. Ah, irmãos, como muitas vezes precisei trabalhar o medo no meu coração e pedir a Deus para trocar pela fé, para que pudesse seguir, para que pudesse continuar. E eu imagino que Davi está ali pensando nessa situação. Há momentos que parece que estamos na última hora. Há momentos que ele poderia estar pensando ali, olha que ironia, ele está com a espada de Golias na cidade de Gate que afronta. A qualquer momento vão usar essa mesma espada para agora derrotar ele. Mas no último momento Deus dá o livramento e ele não é atingido porque ele é o Deus de palavra. Ele é o Deus fiel, ele cumpre a sua palavra na vida. Às vezes me sinto um homem de pequena fé, mas que interessante, né? Os apóstolos também se sentiram assim. Pedro também se sentiu assim. Ó, homem de pequena fé. Mas mais importante do que os meus sentimentos é a certeza e a segurança em que toda a palavra de Deus não vai se frustrar na tua vida, na minha vida, na tua casa, porque Ele é o Deus de palavra. Ele cumpre as suas palavras na nossa vida e Ele vai cumprir em ti. E em terceiro lugar, eu vejo desse texto que Ele é sobrenatural. Ele é o Deus de palavra e Ele é o Deus que eu posso colocar toda a minha confiança. Como nós cantamos aqui, escudo e proteção, acima da razão Ele é. Eu confio em Ti, eu posso dizer que Ele é a representação da minha confiança. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Ele é digno de toda confiança, Ele é digno de toda certeza. E quando eu vou andando com Ele, seja até nos mínimos detalhes, eu aprendo a confiar, ainda que os meus olhos, ainda que eu não consiga ver as coisas acontecendo, mas eu tenho certeza que há um Deus trabalhando por mim e por você. Há um Deus trabalhando na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, nesse momento difícil que o Brasil está vivendo. É um Deus que está trabalhando em nosso favor e que tem a solução e que tem a resposta para tudo isso. Davi não seria o rei que ele fosse se ele não aprendesse a confiar em Deus nos mínimos detalhes. Note bem, antes dele ir a Gate, ele vai em Nob, se encontra com o sacerdote. Ao sair de Gate, ele vai direto até ao sacerdote, ali lança o Turim, que é o símbolo na época de buscar o conselho do Senhor. Davi está o tempo todo buscando a direção a Deus. Você consegue ver Deus agindo nos pequenos detalhes? Eu posso dizer que talvez, se a gente não começar a confiar em Deus nos pequenos detalhes, não vamos entender nos grandes desafios. Ele é o Deus que está nos chamando para a fé o tempo todo. Em cada situação Ele está nos convidando a colocar Ele no controle, Ele à frente, Ele na liderança. Ele é o Deus que mesmo no calabouço, mesmo nos momentos difíceis, Ele pode fazer aquele lugar o melhor lugar para se estar, porque é o lugar onde está a presença dEle. Meu irmão, coisa boa é poder estar na igreja, é a nossa segunda família, é a nossa família espiritual.
mas eu não sei onde você está. Talvez você está no teu trabalho, você está na sua casa, vivendo o isolamento social nesse tempo, que é necessário, não é castigo, é cuidado e proteção. É um tempo de poder se proteger, é um tempo de reflexão. E nesse lugar você pode sentir a presença de Deus com você e fazer um lugar de adoração. E esse lugar ser o melhor lugar da terra, mesmo parecendo que seja o tempo de maior desafio que você já viveu na sua história. É isso que eu vejo em Davi. Ele na masmorra, ele consegue dizer que eu louvo ao Senhor, ele é digno de toda a confiança. A presença dele é com ele, mesmo aonde parece ele não tem mais liberdade, ele não tem mais possibilidade, que a vida dele está pelo um fio. Talvez esse é o momento em que você precisa tomar uma decisão. Talvez você saiba de Jesus, você conheça a sua história, você saiba da mensagem da cruz, mas você precisa tê-lo como Senhor da sua história. Acreditar que Ele é o seu Salvador e o seu Senhor e colocar e decidir na sua vida a ser da fé, a crer em Jesus, crer que aquele que veio ao mundo foi levantado no madeiro, desceu até o inferno e foi ressuscitado e escolheu habitar em você, habitar na tua vida e disse: eu estarei com você todos os dias, até a consumação do século. A confiança nele, ele é com você, mas você precisa colocar a sua vida debaixo do senhorio de Cristo. Porque quando a tua vida está debaixo do senhorio de Cristo, o lugar que você está, o momento que você está passando, a circunstância que você está enfrentando pode ser a mais desafiadora, mas você pode viver a maior segurança, o maior livramento de Deus. Você sabia que em Gate, ali, junto aos inimigos, Saul não poderia pegar Davi? O mal não poderia alcançá-lo, o rei que queria destruí-lo. Ele estava no lugar de maior afronta, mas ali, aquele que disse que ia matá-lo não pôde alcançá-lo. Ah, que coisa maravilhosa! Deus faz isso. Talvez você não entenda esse momento de provação. E às vezes não é para entender mesmo, mas Deus é digno de confiança. Grande é o livramento que Ele está fazendo nas nossas vidas. Quanto Ele está fazendo desse momento um momento de ser afiado, de ser forjado para viver algo maior com Ele. E o mal não pode te tocar, e o mal não pode te destruir. E Ele te livra daqueles que podem estar nesse momento sendo instrumento de afronta sobre a sua vida, e Ele está te guardando, está te preservando. Louve a esse Deus maravilhoso, exalte esse Deus, coloque a sua vida diante dele. É uma grande ironia, irmãos, não foi babá na barba que salvou Davi. Eu não sei quais os métodos que Deus vai nos dar. Eu não sei se você tem plano A, plano B, plano C. Davi não tinha nenhum aqui, a não ser consultar o Senhor. Mas Deus foi fiel. Esse Deus é fiel e digno de confiança para que nenhuma das palavras dele se frustrasse na vida desse servo. Você crê que ele tem para você planos lindos, que ele está cumprindo, que esse Deus está trabalhando no seu favor, que a palavra dele é fiel na tua vida e que esse tempo é um tempo de alinhamento para crescimento nos propósitos dele? Ah, então coloque teu medo diante do Senhor. Peça a Deus, troque o meu medo e me dê uma roupa de fé. Me dê, Senhor, ó Deus, a certeza e os pensamentos que há em Ti, que há na Tua palavra sobre o meu coração. Me faz, Senhor, Te adorar em meio aos momentos de maior adversidade, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor transforma a minha derrota em vitória. Eu sei, ó Deus, que é o Senhor que está escrevendo a Tua história na minha vida, na nossa vida, e, ó Deus, o Senhor será exaltado através do Seu povo, através dos Teus filhos, através de você que está me ouvindo aí. Nós vamos
orar nesse momento. E meu desejo é que a palavra de Deus fale mais ao seu coração. Que Deus complete a boa palavra dele sobre você. Que você, no momento em que tiver o medo enchendo o teu coração, você possa dobrar os teus joelhos e falar com o Senhor. E que realmente o Senhor possa cumprir em você aquela palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que Ele enche o teu coração de alegria, que Ele enche o teu coração de fé e de confiança, e que você veja que Ele não mudou, Ele cuida de você de cada detalhe, e Ele é fiel contigo, e está com você, habita em você e te ama, e faz de tudo para você entender que tem um plano muito grande através e a partir de você, da tua casa, da tua família, dos seus. Que Deus te abençoe. Que Ele seja o Deus da tua confiança. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, abaixa a tua cabeça. Vamos falar com Deus. Vou pedir para minha esposa estar orando nesse momento. Antes de orar, tem uma frase de uma música que eu lembrei dele falando que nós fomos libertos dessa escravidão do medo, e tem uma música que diz isso, que traduzida ela diz, nós não somos escravos para ter medo, nós somos filhos de Deus. E um amigo meu ele fez essa adaptação, né, que a tradução real diz, nós não somos mais escravos do medo, mas nós não somos escravos para ter medo, porque agora nós somos filhos de Deus. Então, eu vou orar que nesse sentido a gente não precisa mais ter medo, porque temos um pai e fomos adotados por esse pai. E por isso nós não precisamos mais ter medo, né? Temos alguém que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos e continua guardando as nossas vidas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Deus, te agradecemos nessa noite, Deus, a palavra que o Senhor deu para o pastor Rodolfo, Pai, que venha tocar os corações. Deus, que o Senhor venha ministrar o coração de cada um, sabe? Que o Senhor venha estar guardando todos os sentimentos, todos os pensamentos, Deus, porque sabemos que nesse tempo de muitas angústias, muitos medos, muitas inseguranças, Deus, esses sentimentos podem nos dominar, Deus, e acabar abafando a nossa fé. Então eu te peço, Deus, que todas essas vozes internas que tentam nos tirar o foco de Ti venham ser silenciadas, Deus, pela força do Teu poder, sabe? Deus, coloca em nós, acrescenta em nós mais fé para entender que nesse tempo algo o Senhor quer fazer, Deus, algo o Senhor quer ministrar aos nossos corações, algo o Senhor quer fazer na igreja, Deus, e eu digo na igreja que vai ser assunto aos céus, não igreja denominações, Deus, mas igreja, eu digo de nós, dos nossos corações. Então, Deus, nos leva, Deus, nesse lugar de confiança e ousadia, mas ao mesmo tempo nos leva num lugar de arrependimento, que seja um momento de reflexão, onde a gente possa ver onde os nossos caminhos estavam se desviando dos Teus, Deus, e a gente se reposicionar no lugar de filhos, Deus, porque é nesse lugar, Deus, que a gente não tem medo, é nesse lugar que a gente consegue sentir a Tua paternidade. Então, Deus, que o Senhor nos ajude a nos reposicionar para esse lugar, ministre em nós, Deus, esse arrependimento que produza frutos dignos de arrependimento, sabe, Deus? Continue ministrando os nossos corações. Não sabemos ainda quanto tempo teremos de quarentena ou tempo de ficar em casa, Deus, mas o Senhor sabe. Que nesse momento, Deus, a gente possa aproveitar cada minuto e cada segundo, Deus, para entender a Tua vontade para esse tempo. Sabe, Deus, apesar do futuro incerto, temos certeza que em Ti podemos descansar, temos certeza que em Ti podemos confiar e que a esperança, ela é viva, ela é viva. Te agradecemos, Deus, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse tempo. Muito obrigada, esteja conosco, Deus, até o final dos tempos, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã que nos ouve, e que Ele te conceda um dia de bênção, uma noite de paz. Amém. Deus abençoe.